Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós precisamos, o Senhor, sair daqui fortalecido, edificado, exortado, mudado pela tua palavra. Usa, Senhor, teu filho, evangelista Rodrigo, que o Senhor preparou o coração dele para esta manhã, para que seja, Senhor, portador da tua palavra. Dê graça uma vez mais, sabedoria, rápido raciocínio, Senhor, para que ele possa expor a tua palavra, Pai. É que nós oramos no teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, com alegria no meu coração, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Já tem alguns anos que eu prego. O pastor Sinésio me deu a primeira oportunidade para mim pregar diante da igreja. Era uma quarta-feira, nós tínhamos cultos aqui de quartas-feiras. Era um pequeno grupo de irmãos. A igreja estava começando a ser formada. Era o ano de 2023. 21 anos se passaram. E eu continuo ainda com aquele mesmo nervosismo, né? Com aquele mesmo temor que eu tinha há 21 anos atrás. E quando eu perder esse temor, meus irmãos, você tem todo o direito de chegar em mim e dizer: irmão Rodrigo, cadê aquele temor de 21 anos atrás? Eu preciso da presença de Deus. É por isso que a gente sobe aqui tremendo e temendo, porque nós estamos diante de um Deus vivo e poderoso, meus irmãos. E você não veio aqui em vão. Você veio aqui porque Deus tem uma palavra para continuar, que Deus já tem falado, né? Através da saudação pastoral. Estava bom, né? Ouvir. Dava para a gente ir até o final, pastor. Mas que o Senhor possa ter compaixão, misericórdia de nós, mais uma vez, para ser o portador da palavra de Deus. Vamos ler, já que você está de pé, nós vamos ler um livro, eu vou dar até um tempo para os irmãos achar, porque é um livro difícil. Livro do Gênesis, no capítulo de número 5. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e o capítulo é o de número 5. Gênesis, o livro da criação de Deus, escrito por Moisés, revelado algumas partes, e a outras ele mesmo viveu. Capítulo de número 5, vamos ler somente um versículo. E é o versículo de número 24. Gênesis capítulo 5, verso de número 24. Se você achou, por gentileza, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, ou em outras versões, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. É pequeno, dá para mim ler novamente. Eu vou ler aqui junto com o que está escrito aqui. Diz assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? E os irmãos já podem tomar os seus assentos. Irmãos queridos, na verdade, este personagem da Bíblia, ele é muito pouco falado. Fala dele no livro de Gênesis, fala dele no livro, na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, e também em Judas, a Bíblia fala dele também. Apesar da sua biografia ser uma biografia muito pequena, muito rápida, pouco expressiva na Bíblia, ele nos deixa uma enorme e grandiosa lição. A vida desse homem se resume em uma coisa só, apenas o fato dele ter andado com Deus. Irmãos, nesta meditação, nesta manhã, eu meditei sobre essa palavra durante a semana,
pensando, né, para trazer essa palavra, e pensando neste homem, eu me deparei com algumas marcas daquele que anda com Deus. Todos aqueles que andam com Deus, meus irmãos, eles têm marcas. Não existe aquela pessoa que diz, não, eu ando com Deus, e ela não possui marcas de quem anda verdadeiramente com Deus. Não existe, eu estou falando devagar porque o Ezequiel já falou, me ajuda a te ajudar. Ele que está traduzindo. Então ele já desde ontem, a gente lá no Food Pantry, ele já está me preparando. Falou, ó, você vai devagar, rapaz. Falei, quase impossível, dura coisa me pediste, mas eu vou tentar. A marca na vida desse homem, o bem da verdade que nós vamos decorrer, porque são tão poucas menções que a Bíblia fala acerca deste homem que veio da linhagem de Sete, da 7ª geração de Adão, logo no capítulo 5, você vai ver um povo agora que já era desobediente, afastado, distante, não andava com Deus, não tinha Deus como a sua grande e única referência. As pessoas agora estavam desobedientes, fazendo o que dava-lhe, como diz no Brasil, o que dá na telha, o que lhes dava um prazer, já não queriam mais andar com Deus. A linhagem de Sete, que é a linhagem de Enoque, é uma linhagem voltada para Deus. Eram pessoas, homens que nasciam, ele é filho de Jared, pai de Matusalém, aquele homem que viveu poucos anos, né? 969, parece que é isso, me corrija se eu estiver errado. Poucos anos, né? Ele é o pai desse homem que mais viveu na Bíblia. Ele, por sua vez, não viveu tanto, mas o que ele viveu, valeu a pena. Ele não teve uma longa jornada de vida, viveu 365 anos, mas eu imagino aqui que esses 365, alguém pode dizer, 365 estaria bom demais, né? Mas naquela época o povo vivia mais. Mas mesmo ele tendo vivido não tanto quanto o seu filho, ele pôde carregar em si, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, a marca de quem anda com Deus. Eu gosto de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, e ele diz, ninguém mais me importune, porque eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Nós, meus irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisamos andar com Deus e trazer em nós as marcas de um verdadeiro servo e de uma verdadeira serva do Senhor, que anda, que caminha com Deus, que tem experiências com o sobrenatural. Você vai ver em 1 de João, no capítulo 2, eu vou mencionar rápido, no versículo 6, João está exortando na sua carta que ele escreve, 1 João, capítulo 2, versículo 6, ele diz, aquele que diz que está nele em Jesus, também deve andar como ele andou. Aí é duro, né? Como a irmã Marta pregou semana passada, duro sermão. Aí é duro. É duro, mas é benéfico. É difícil, mas traz benefício para a nossa alma. Andar como Jesus andou? Será que existe possibilidade, Felipe, de nós andarmos como Jesus andou? Olha, veja Paulo aos Filipenses no capítulo 2, ele vai exortar a igreja dizendo que nós também temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Será que isso é possível? É possível. Jesus também sofreu todas as tentações que nós sofremos, porém, num nível superior. Vai para Mateus 4 e Lucas 4, na tentação de Jesus, logo após Jesus ser batizado, o céu se abre, uma voz do céu diz, esse é o meu filho amado, a quem minha alma tem prazer. E o Espírito do Senhor desceu como forma corpórea de pomba, e agora, depois desse momento único e singular no Rio Jordão, ele vai ser tentado, ele vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado.
as marcas de quem caminha com Deus. Andar como Jesus andou. Olha o nível de tentação de Jesus. Depois de 40 dias, abstendo-se de alimento, provavelmente água, porque o ser humano fica 6 dias sem água, bebeu água, mas não se alimentou. Jesus, o Salvador, o Senhor, nos mostrando que existe possibilidade de nós alcançarmos uma marca com Deus no nível sobrenatural. A Bíblia diz que o tentador se aproxima diante dele e diz: se tu és, pondo em jogo a identidade de Jesus, o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus, fortalecido pelo Espírito, capacitado, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso aí é as marcas de quem vive com Jesus. As marcas de quem vive com Jesus, eu vou deixar algumas marcas aqui hoje. São pelo menos 3 marcas na vida, tanto de Enoque quanto em outros personagens da Bíblia. E a primeira marca daquele que anda com Deus ele é uma pessoa de fé. Irmãos, hoje em dia, nós estamos na terra que mana leite e mel, né? A América. A terra do tio Sam, como dizia lá na minha terra. Você vai para a terra do tio Sam? Eu nem sei o que isso significa. Mas aqui estamos nós, na terra do tio Sam. Vivendo do bom e do melhor, sim ou não? Sim ou não, irmãos? É só você voltar 30 anos atrás. Eu sempre uso, Marta, essa ilustração. Você lá no Brasil, há 30 anos atrás, você que é um pouquinho mais velho, assim como eu, comprava suas roupas lá na loja Pernambucanas e pagava em 15 vezes sem entrada. Estou mentindo? Você usava um chinelo de dedo que quando ele arrebentava, você colocava um preguinho embaixo para dar suporte e manter você pelo menos mais uns 2 anos. Estou mentindo? Você abria, tem uns aí que está fervoroso. Não, é eu, Jesus, é eu mesmo. Você abria a geladeira da tua casa, a geladeira da tua casa era igual fonte luminosa, só tinha água e luz. Quando tinha geladeira, diz o pastor. Aí a gente vem para cá, para a terra do tio Sam, a terra que mana leite e mel. Você começa a ganhar agora em dólar. Você vai lá no supermercado, você já não olha o preço das coisas, você compra, você traz. Você abastece a sua geladeira, olha a roupa que você está usando, olha o perfume que você está usando. No Brasil você só usava Avanço. Você gostou? Você gostou, né, Evandro? Né? Você só usava aqueles desodorantes lá. Eu usava um desodorante do meu avô que era terrível de ruim, mas era o que tinha. Aqui você vem e está vivendo do bom e do melhor. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso é bom e glória a Deus por isso. Que nós estamos vivendo na fartura, na bênção, comendo o melhor da terra, e é bíblico. Mas tem um porém, diante de tantas coisas que nós temos acesso hoje, nós esquecemos de praticar a fé. A fé, irmão Rodrigo, a fé. O justo, diz a palavra do Senhor, ele não viverá das coisas dessa terra, o justo viverá da fé. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você conhece. Quando você vai para a galeria dos heróis da fé, logo no capítulo 11, o versículo 1, a marca de quem anda com Deus é a fé. E você vai ver uma lista de homens e de mulheres que conquistaram e fizeram proezas porque eles usaram dessa ferramenta preciosa que Deus deu a eles e Deus deu a nós, a fé. Esta é a vitória que vence o mundo, diz João, a nossa fé. O que é fé, irmão? Versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas
que se não vem. Ou seja, a fé é um firme fundamento, um fundamento sólido. Você sabia que nós estamos elevados nesta manhã, literalmente? Oh, glória a Deus, estamos elevados nas alturas. Não, estamos elevados porque existe um basement debaixo da gente. E o que nos sustenta são colunas, que nos dá firmeza. Nós não estamos literalmente no chão da terra, nós estamos no segundo andar, podemos dizer assim. Porque debaixo de nós existe um basement. É um outro ambiente, lá que está o chão verdadeiro. Nós estamos elevados. Nós estamos aqui porque existe um firme fundamento. Você está vendo esse fundamento? Sim ou não? Mas você está aqui. A fé é exatamente isso. Você está elevado, você está firmado sobre algo que é sólido, que funciona, que apesar de todas as benécias e bênçãos que Deus tem nos dado, o Senhor ainda providencia momentos para que a gente use a nossa fé. Deus não vai permitir que você viva só, né, na brisa, como bom baiano, na sombra, água fresca, água de coco e rede. Não. Vai haver momentos de ventos contrários, aleluia, eu sinto Deus. Vai haver momentos de lutas e dificuldades, mesmo na terra do tio Sam, mesmo no país da prosperidade. Sim, Deus vai permitir que a gente entre por alguns desertos para que a nossa fé esteja em ação. Se nós pudéssemos medir o nível da nossa fé, irmão Jadielson, como é que estaria a tua fé hoje de manhã? Irmão, você lembra quando a gente teve a pandemia? Tinha uns benditos dos irmãos lá que vinha com um medidor de temperatura. Primeiro, lava a mão, põe máscara, e agora eu vou medir a temperatura. Difícil a coisa era para entrar na igreja, tinha uma prova ali na porta. Não era fácil não, um por um. É lógico que eram os procedimentos que a gente tinha que tomar, e não estou nada contra isso. Mas eu me lembro daquele medidor de febre. Se batesse lá, dasse um pip, 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 falou, fica do lado aí, já que eu vou testar você de novo, porque você está um pouco quente. Imagina se quando nós entrássemos por essas portas, pastor, houvesse um medidor de fé. Como é que estaria a tua fé hoje? Irmão, minha fé hoje está, rasa, está baixa. Mas o Senhor nos trouxe aqui para aumentar a nossa fé. Enoque andou com Deus. E o que tem a ver Enoque com fé? Vai para o versículo 5 do capítulo 11 de Hebreus. Você vai ver que ele tem muita coisa a ver com fé. Uma das marcas que Enoque deixou. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. O pastor falou sobre isso. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, ele andou no âmbito da fé. Põe a tua fé em prática, irmão. Às vezes a gente já não está mais nem crendo no sobrenatural. Nós estamos numa época complicada, irmãos. Que as pessoas chegam diante da gente e contam, às vezes, um problema, uma adversidade, uma enfermidade na família, e você já, aí está difícil, hein? O que é isso, meu irmão? E a fé? A pessoa vai para o hospital, acontece alguma coisa, você crente, o médico chega para você e diz, olha, agora é só Deus, agora use a tua. Aí você fica assustado. É a hora que você tem que agir. É Deus, é fé, é comigo mesmo. Eu falo disso, eu vivo isso, eu caminho com Deus. Eu uso a minha fé. E tem um detalhe. O próximo versículo, versículo 6. Que eu não sabia, eu disse tantos anos de crente. Eu não sabia que o versículo 6, prego, falo, cito esse versículo de trás para frente. Mas eu não sabia, Marta,
que o versículo 6 é uma continuação do 5, dando sequência na vida de Enoque. Porque veja, o irmão Robson, põe a parte B do versículo 5. Olha a parte B do versículo 5, que diz que ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Não, de coração, irmão, só quem tomou café. Quantos querem agradar a Deus? Olha para você agradar a Deus, o que você tem que fazer no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Impossível você agradar a Deus se você não botar a tua fé em prática. Está falando uma continuidade da história, porque diante da ação de fé que Enoque teve, ele alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem anda com Deus tem fé. Quem anda com Deus tem a fé. Vai ter momentos que o dinheiro não vai poder falar. E é nesse momento que você tem que usar a sua fé. Vai ter momentos que o pastor não vai estar lá com você para resolver aquele problema. Aí você vai botar a sua fé em prática. Não deixe, meus irmãos, que a chama da fé se apaga nesse domingo chuvoso. Que esteja acesa no teu coração esta marca de quem anda com Deus, a fé. A fé. Use a tua fé. Pela fé, Deus criou os mundos visíveis e invisíveis. Aí você vai ver a lista dos heróis da fé. Mas não vou ficar só nessa marca aqui não. Apesar que essa marca é fundamental. Até para a salvação, irmão Rodrigo. Até para a salvação. Pela graça, sois salvos, diz Paulo, mediante a... Você conhece. E isso não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus. Salvação. Até para salvação tem que usar minha fé? Tem. Se com teu coração creres e com tua boca confessares a Jesus, serás salvo. E para isso acontecer precisa de fé. Até para você ir para o céu você precisa de fé. Sem fé é impossível agradar-lhe. Segunda marca, a primeira é a fé. Segunda marca de quem anda com Deus. Quem anda com Deus mantém a fidelidade independente das circunstâncias que ele enfrenta. Mantém a fidelidade. Bem verdade que este homem, a biografia é curta, então eu peguei alguns outros exemplos da Bíblia e pensei em falar em Daniel, lá na Babilônia. Que exemplo de fidelidade em meio às dificuldades. Irmão, olha o Daniel, lá na Babilônia, no capítulo 1, exilado sem a família, um jovem bonito, forte, inteligente. Tem jovem bonito, forte, inteligente aqui, Felipe? Amém. Falei Felipe? É isso aqui, ó. Esse Robson também, cada uma. É benção. Bonito, forte, inteligente na Babilônia, pastor. Exilado. Poderia dizer, bom, que Deus é esse que permitiu Nabucodonosor entrar em Jerusalém, queimar e quebrar todas as portas, os muros, roubar todos os utensílios sagrados do templo, matar um tanto, deportar outro tanto? Ele podia pensar assim, eu vou usufruir da Babilônia, eu vou aproveitar da Babilônia, porque a Babilônia tem tudo que nós queremos para satisfazer os desejos da nossa carne. Mas a Bíblia diz que Daniel, e eu não vou falar dele, mas eu pensei nele, na fidelidade, mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Fidelidade em meio às circunstâncias contrárias. Quantos jovens estavam ali que foi deportado também com eles, mas você não vai ver o nome de nenhum. Por quê? Pergunta para mim por quê. E eu te respondo. Porque não mantiveram a sua fidelidade com o Senhor. Marcas de quem anda com Deus
é fiel a Deus independente das circunstâncias. Mas irmão Rodrigo, você não sabe a situação, o chicote está cantando para o meu lado. Mantém a tua fidelidade com Deus, que o Senhor, a seu tempo, vai te honrar. Fidelidade é uma marca registrada de um verdadeiro servo do Senhor. Eu falei sobre a fé, mas tem a fidelidade também. Fidelidade em meio à crise. Aí depois você vai ver os outros 3, lá diante da fornalha. Quando tocar toda sorte de instrumento, o pífaro, a flauta, tanto instrumento lá que nem existe hoje, o violão, tocar o teclado, a bateria, todos têm que se curvar diante da estátua que Nabucodonosor erigiu para ser adorada. Lá no campo de Dura. Imagina você, no meio daquela situação, toca a trombeta, todo mundo. E alguém olha assim, tem um negócio diferente ali no meio. Cutuca um oficial, cutuca o outro. O que é aquilo lá? A Bíblia não fala isso, tá? Eu estou conjecturando. Que miséria é aquilo lá? O que foi? Esse rapaz lá está com problema tem problema na perna? Tem algum problema de coluna? Não, por quê? Não era para, na hora do instrumento, quando tocar tudo, não era para todo mundo abaixar? Era. Tem 3 moços ali dos judeus, dos hebreus, que não se curvam. Vamos lá ver o que é isso. Foram lá, trouxeram Nabucodonosor, disseram, esses 3 não se curvam. Ah, é? É bom que vocês se curvam. Que é o seguinte, eu vou mandar aumentar essa fornalha 7 vezes mais. E se vocês não se curvarem diante da estátua, quando tocar toda a sorte de instrumentos, vocês vão ser lançados na fornalha. Olha a resposta que eles disseram. Fica tu sabendo, ó rei. Identidade, irmão, fidelidade em meio à dificuldade, em meio aos contratempos da vida. Que nós não nos prostraremos diante da tua estátua. O Deus que nós servimos é poderoso para nos livrar da tua mão e da tua fornalha. Mas se Ele não nos livrar, fica tu sabendo, ó rei, que nós não nos encurvaremos. A ira encheu o coração de Nabucodonosor. Pegaram os moços. A chama era tão alta e tão forte que aqueles homens que pegaram os 3 moços e lançaram dentro da fornalha, a Bíblia diz que as chamas que estavam sobre aquela fornalha aquecida 7 vezes mais, mataram os homens que levaram. Aí tem 2 questões aqui dentro da fornalha. Porque diante daquele momento, talvez Nabucodonosor pensou consigo, quem não se dobra a mim vai virar carvão. Vai virar churrasco. Mas ele não sabia o que estava prestes a acontecer na vida daqueles que mantêm a fidelidade diante das circunstâncias contrárias. Deus honra, irmãos. Deus honra a tua fidelidade. Deus honra quando você tem um posicionamento certo, firmado diante de Deus. Quando a propina chega e você olha para um lado e olha para o outro e diz, eu vou pegar, ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Fidelidade. Quando nós estivermos diante de todos ou quando nós estivermos sozinhos. Fidelidade. Uma marca de quem anda com Deus. E aí, você pode dizer, Deus deve ter mudado a estrutura ou a consistência do fogo, se tornado fogo para não queimar. Ou você pode ter pensado assim, eu fico com o pensamento segundo, que eu vou falar agora, ou Deus deu uma estrutura reforçada e fortalecida para aqueles que são fiéis, para que o fogo não queimasse eles. Oh glória! Quando você não se dobra diante dos prazeres e das circunstâncias contrárias, Deus opera coisas sobrenaturais na tua vida e te dá uma estrutura maior para você suportar as adversidades da vida. Fidelidade.
Paulo e Silas, capítulo 16 de Atos, diz a Bíblia que eles tinham pregado e uma mulher por nome de Lídia. Qual era o nome da mulher? Lídia. Uma mulher que fazia púrpuras, era uma mulher, talvez uma empresária, e eles estavam naquela cidade, e eles estavam ali para o momento de oração, e eles viram que aquelas mulheres estavam, começaram a falar do Evangelho, e Deus tocou no coração de Lídia, e a Bíblia diz que Lídia não só abriu o coração, mas abriu as portas da casa dela, para que Paulo e Silas entrassem lá, estabelecessem e começasse uma igreja, a igreja de Filipenses, que está na Bíblia, através de uma mulher. E depois disso acontecer, eles saíram pregando por muitos dias, e havia uma moça lá. Você conhece essa história? Eu vou só passar rápido para você ver a fidelidade daqueles que servem ao Senhor, como vale a pena manter-se firme diante das circunstâncias contrárias. Oh glória, aleluia. A Bíblia diz que eles caminhando e proclamando o Evangelho, a salvação, falando de Jesus, uma moça com espírito de adivinhação. Você já conhece esse texto? Eu vou passar rápido para você entender, porque eu preciso chegar no ponto. Mas a Bíblia diz que eles proclamando, aquela moça diz, vinha atrás, dizendo, estes que anunciam a salvação são verdadeiros homens de Deus. E aquela bajulação começou a incomodar o espírito de Paulo, porque ele sabia que aquilo não provinha de Deus. Ele tinha, esses que não anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, e todo dia, aquela importunação, dia após dia, até que Paulo um dia não suportou, e disse, em nome de Jesus te mando que saias dela, e na mesma hora, a Bíblia vai dizer, o espírito saiu. Só que tinha um porém. Você quer saber o porém? O porém é que os senhores, presta atenção, que os senhores da época usavam aquele espírito de adivinhação para lucrar, para ganhar dinheiro. E agora Paulo trouxe libertação sobre a vida daquela moça. Ele foi levado aos magistrados por causa disso. Foi açoitado, e não somente isso, eles foram também, pastor, foram presos, e foram colocados na prisão interior, na masmorra, e quando chegou lá, os magistrados disseram, olha, tenha certeza que vocês amarrem eles bem, e a Bíblia vai dizer que aquele carcereiro amarrou os pés de Paulo e Silas no tronco. E ali estavam aqueles homens, porque estavam falando do amor de Deus, porque estavam falando do Evangelho de Jesus, sofrendo perseguição. Mas Deus vai entrar em cena daqui a pouco, para mostrar que Ele é poderoso, para honrar a fé daqueles que mantêm-se firmes e dispostos na presença dEle. Deus vai entrar em cena para mostrar que quem mantém fidelidade, Ele honra. Oh glória! Quem mantém fidelidade, Ele honra. Aleluia! Nós estamos vivendo um período que as pessoas querem ouvir só, sabe o quê? Deus vai te honrar, Deus vai te dar uma chave, Deus vai te dar um carro, Deus vai abrir a porta de uma casa nova para você. E tantas bajulações, tantas coisas, e diz o teu CPF, diz o que você comeu ontem, diz aonde você mora, diz tanta coisa, mas não usa essa palavra de fidelidade, não traz o compromisso para aquela pessoa a qual está entregando a profecia. Aí o que acontece? Cria-se uma geração de crentes infiéis. Cria-se uma geração de crentes fracos, de crentes aguados, diluídos. Por quê? Porque não falam para esses e para aqueles serem fiéis ao Senhor. Honra o Senhor. Seja fiel até o fim. Fidelidade é uma marca de quem anda com Deus. Eu não esqueci Paulo e Silas na prisão, não. Estavam eles com os pés
com os pés presos, amarrados, mas tinha algo que não estava preso. E o que era? O coração de um adorador. Tinha algo que não estava preso. A palavra de Deus na vida deles. O desejo de fazer a vontade do Senhor. Tinha algo, porque às vezes o inimigo pensa que está ganhando terreno, mas ele esquece que a nossa alma escapou do laço do passarinheiro, e nós estamos livres para adorar o Senhor. Pode prender as mãos, pode até prender os pés, mas a minha alma e a tua, ninguém vai prender, ninguém vai prender. Seja fiel, tenha essa marca de fidelidade em meio às dificuldades. E a Bíblia vai dizer, no verso de número 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eu não sei quem cantava, eu não sei quem orava, eu não sei se era Paulo que cantava e Silas orava ou vice-versa, mas eu sei que eles expressaram um louvor e uma oração diante das circunstâncias contrárias. E Deus entrou em cena vendo aquela situação, irmãos. Deus entrou na causa deles e disse: não, eles estão sofrendo, eles foram chicoteados, eles foram humilhados, eles foram presos, eles estão no lugar, na masmorra, estão num lugar terrível, mas estão me adorando. E aí o Senhor entrou em cena e diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e que mais? E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Quando você é fiel, a fidelidade de Deus, quando ela atinge a tua vida, a bênção de Deus, quando atinge a tua vida por causa da fidelidade, alcança até as demais pessoas. Ela transborda, ela influencia quem está perto de você. A prisão de todos foram soltas por causa de adoração e do louvor e da oração daqueles homens que preferiram manter a sua fidelidade. E o último ponto para me terminar: marca daqueles que andam com Deus. A primeira marca, repita comigo: a fé. A fé. Como é que está a tua fé, meu irmão? Segunda marca: mantém a fidelidade independente das circunstâncias. Você tem uma marca diferenciada. Você tem uma marca do Espírito, um selo. Você é diferente. Mantenha a sua fidelidade, vale a pena. Ser fiel até a morte, diz a Bíblia, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, irmãos. Tem um hino da harpa que diz: serei fiel. E ele diz: serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Canta para você mesmo e para Deus. Há uma carreira para correr, é dó maior. Há uma vitória para alcançar a cada dia. E ao meu Jesus, serei o quê? Serei fiel. O pastor Levino está aqui hoje, eu aproveito para louvar. Última marca para nós terminarmos: em vitória. Porque quem anda com Deus, anda em vitória. Aleluia. É jargão de pregador? Não, é Bíblia. Está na palavra. Estou pregando a palavra, irmão. Última marca: quem anda com Deus não se apega com as coisas dessa vida. Aleluia. Não se apega com as coisas dessa vida. A Bíblia diz que a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida. Para onde a tua vida espiritual está inclinando? Para onde ela inclina
está dizendo é para onde você vai. E eu gostei da introdução do pastor, porque encaixa muito bem com essa minha finalização dessa mensagem, pastor. O pastor falou sobre a vinda do Senhor Jesus. Quando você não se apega com as coisas desse mundo, apesar de você as tê-las, mas elas não te têm, amém? Você tem, mas elas não te têm. Você entende isso? Você está desapegado. A Bíblia diz que Abraão, ele vivia em tendas. Ele não construiu casas, apesar da sua riqueza, ele não construiu palácios, não construiu casas. Por quê? Porque a vida dele era uma constante mudança. Ele estava prestes a ouvir a voz de Deus e diz: Abraão, sai daqui e vai para lá. Então a tenda seria mais fácil para ele rapidamente levantar, pegar suas coisas e ir. Abraão não estava apegado com as coisas dessa vida, muito menos Enoque, porque se ele andou com Deus, a visão dele estava nas coisas que vêm do alto. Ele estava vislumbrando a glória, ele estava vislumbrando a presença, ele caminhava com Deus. As coisas dessa terra já não tinham mais efeito sobre a vida dele, as coisas terrenais não lhe traziam nenhum tipo de atrativo. Ele estava olhando para o autor e consumador da fé dele, que era o Senhor Deus. E você, meu irmão? E eu? E a igreja atual? Será que nós estamos vivendo nesta dimensão mesmo? Será que realmente nós estamos vivendo o que a canção diz, que eu não vou me apegar com as coisas daqui? Porque cantar é gostoso, irmão, a melodia nos envolve. Mas a minha pergunta e a pergunta do Espírito Santo é: será que realmente nós não estamos apegados com as coisas dessa terra? A Bíblia diz que, Romanos capítulo 8, verso 8, diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando você não está apegado com as coisas de Deus, você se apega com as coisas terrenas. Não há um intermediário, um caminho do meio, neutralidade espiritual, não existe. Ou você está em Cristo e nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, ou você vai viver para viver os prazeres dessa vida. E a Bíblia está dizendo: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, meu Deus. Porque quem ama o mundo, olha o que diz a Bíblia, é forte essa palavra. Quem ama o mundo e as suas concupiscências e os seus prazeres, o amor do Pai não está nele. Nós estamos no mundo. Jesus fez essa oração: Senhor, eu não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Sabe por quê? Para que os nossos olhos não ficam colocados com as coisas daqui. Eu quero que Jesus volte, mas espera só mais um pouquinho, Jesus, até eu conseguir a minha aposentadoria. Está apegado com as coisas daqui. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor volte para me buscar, mas espera só mais um pouquinho, porque eu vou casar. Você não sabe o que te espera na eternidade, irmão. A gente está tão apegado com as coisas daqui, materiais. Presta atenção, porque isso é sério, irmão, já estou terminando. É da parte de Deus para a nossa vida. Não deixa nada tomar tua atenção nesse momento. Nós estamos tão apegados com os prazeres e com as coisas dessa vida, que nós corremos o risco de, quando a trombeta tocar, a gente ficar. É sério isso, irmão Rodrigo? Mais do que você imagina. A Bíblia diz: e Enoque andou com Deus e já não se viu mais. Uma tipologia da igreja. Uma tipologia da igreja que vai ser arrancada dessa terra. E a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos firmados, os que estivermos vivos e nos dois sentidos,
vivo fisicamente e vivo espiritualmente. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. O arrebatamento é algo real e é iminente. Daqui a pouquinho Jesus está vindo nas nuvens para levar a sua igreja e diz: vem, amada minha, formosa minha. Você que não se apegou com as coisas e os prazeres dessa vida, você que não está arraigado com as coisas dessa terra, vinde e contemplai aquilo que eu vos preparei antes da fundação do mundo. A glória eterna nos espera. Se isso não traz alegria e gozo no teu coração, precisamos rever a nossa fé. Precisamos revisar a nossa fé. Se a mensagem do arrebatamento não toca mais o nosso coração, nós precisamos ver o que é que está nos fazendo apegar com as coisas dessa terra. O Espírito Santo está falando domingo após domingo. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. A última marca de quem anda com Deus é a marca daqueles que não se apegam com as coisas e os prazeres desta vida. Enoque alcançou o testemunho que agradar a Deus. É difícil servir a Deus nessa geração e nesses dias em que nós estamos vivendo, muito difícil. A estratégia que Satanás usava no passado, ele já usa de outra forma agora. Ele está tentando, meu Deus, e é sério isso, entorpecer as nossas vidas com os prazeres do mundo, e a gente perder o foco. Asaf, a gente perdeu o foco daquilo que verdadeiramente nós nascemos para fazer, que é adorar o nome dele e esperar o toque da trombeta. Paulo escreveu, e eu já estou terminando mesmo, eu até te convido para você ficar de pé, para parecer mesmo que está terminando de verdade. Paulo escreveu aos 1 Coríntios capítulo 15, que num abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, Gedielson, nós seremos transformados. A Bíblia diz que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Nós seremos transformados, irmãos. Nós viveremos num corpo de glória. Essa terra aqui é passageira. Nós somos peregrinos e forasteiros. Não se esqueça disso. Nós fomos chamados para viver como Abraão. Entendas, para não arraigar muito, porque quando o arrebatamento vier e nós estivermos muito arraigados com as coisas e os prazeres dessa vida, a gente não sobe. Por quê? Porque nós colocamos toda a nossa confiança na terra. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da minha e da tua vida nesse domingo. Ô irmão, eu achei que ia vir uma palavra de vitória. E céu não é vitória, irmão? E a glória eterna não é a esperança bendita da igreja, irmãos? Não é para lá que nós estamos indo, irmãos? Canaã é logo ali. Te prepara, igreja. Nós vamos encontrar com o Rei Jesus daqui a pouquinho. Aleluia! 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 Vamos adorar o Senhor. Vamos tributar a Ele a nossa adoração enquanto nós estivermos aqui. Porque amanhã ninguém garante. Esse mundo está um barril de pólvora, irmão. Sinais no céu, sinais na terra, sinais na área política, sinais na área socioeconômica. O que mais que você quer ver? Você precisa ver mais alguma coisa para você entender que o Senhor vai tocar a trombeta daqui a pouco. O arrebatamento é algo real. Ah, mas eu ouço desde a época da minha avó. Mas na época da tua avó não era tão real quanto nos dias atuais. Estamos a alguns milésimos de segundos espirituais
para sermos arrancados daqui. Que o Senhor prepare a nossa vida, que o Senhor prepare a nossa casa. Eu não sei você, irmãos, mas eu não quero ficar aqui. Eu não quero pagar o preço para ver a grande tribulação. Deus me livre disso. O Senhor nos leve antes, se for o caso. Pastor Luiz Antônio da Luz, aquele que morreu, e aqui eu termino mesmo. Prepara aí para nós louvar, não fica com medo não. Arrebatamento é real, mas é para os crentes. Pastor Luiz Antônio da Cruz, pregador do Evangelho, acompanhava suas mensagens, pregava nos Gideões, pregava aqui nos 4 cantos do mundo, um homem de Deus. Ele sofreu aquele acidente no avião da TAM, que o avião desceu lá, acho que ele em São Paulo, não conseguiu parar e explodiu, morreu todo mundo. Mas antes, Deus deu uma visão para ele, e ele via ele num lugar glorioso. Ele se via num lugar de glória eterna, tão assim, sublime. Isso foi dias antes dele morrer. E ele ali naquele momento assim, ele falou que ele estava no quarto, ele foi no banheiro. Quando ele voltou, o Senhor levou ele em espírito. E ele viu as coisas que Paulo viu do terceiro céu, coisas inefáveis, que ao homem não é lícito contar. Ele foi lá no céu de glória. Irmão, quando ele chegou lá, ele disse: Senhor, eu não quero voltar não, me deixa aqui, me mantém aqui. E Deus falou: calma pastor, calma Luiz Antônio, eu vou te levar num outro lugar. E levou num outro lugar, onde as almas eram enroladas em sacos. Aqui há muitas almas, e lançada num fogo que queimava e não se consumia. E ele viu aquelas milhares de almas. Ele disse: meu Deus, eu quero ficar na glória, eu quero ficar no céu, é aqui que eu quero ficar. E diz que quando ele voltou daquele arrebatamento de espírito, ele chorava compulsivamente. A esposa dele não entendia o que aconteceu. Luiz Antônio, depois de horas, ele conseguiu falar, e ele diz: eu não queria ter voltado para cá. É para lá que nós vamos, irmãos. Eu não sei se você está preparado ou não. Se você estiver preparado, Jesus volta. Mas se você não estiver preparado, Jesus volta do mesmo jeito. Nos preparemos enquanto é tempo. Nos preparemos enquanto é dia. Porque a noite já vem, e essa nós não poderemos mais trabalhar. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.